boa noite a todos, a todas. Boa noite em nome do Professor Global, em nome de nosso grupo de pesquisa no CBPF. Então, hoje nós vamos fazer uma reuniãozinha, né, uma pequena discussão, em celebração ao Dia Nacional do Pesquisador, o Dia Nacional da Pesquisa, de uma certa forma, então, o Dia Nacional da Ciência. Apesar de que no Brasil nós temos tradicionalmente em outubro a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, mas o dia 8 de julho é celebrado como o Dia Nacional da Pesquisa, o Dia Nacional do Pesquisador. E hoje, em nome do Professor Global e também em nome do nosso grupo de pesquisa Teoria de Campos e Partículas Elementares do CBPF, nós estamos fazendo essa celebração, né? Estamos fazendo parte dessa celebração de olhar um pouco para a ciência nesse dia tão especial, marcar uma certa presença nesse dia tão especial, nesse momento em que a ciência passa por muitas crises de natureza de apoio, né? Então, é o dia 8 de julho de 2022 em que nós relembramos mais um Dia Nacional da Pesquisa. Só antes de iniciar propriamente essa apresentação, seria interessante nós colocarmos em evidência algumas das importantes celebrações científicas desse ano de 2022. Lembrando datas especiais de eventos muito especiais para a física. Por exemplo, no dia 8 de agosto de 1902, portanto, agora no próximo dia 8 de agosto, nós teremos 120 anos do aniversário do professor, né, do nosso saudoso professor Paul Adrien Maurice Dirac. Então, o professor Paul Dirac, né, o professor Paul Dirac, foi um grande físico inglês do século XX e que deixou marcas indeléveis, marcas fundamentais para toda a física fundamental que se desenvolveu ao longo do século XX e que se está desenvolvendo ao longo do século XXI. Então, é uma celebração muito especial. No dia 8 de agosto próximo, nós vamos estar, se Deus quiser, fazendo uma live especial para relembrar, né, o professor Dirac como pessoa, como físico e seus feitos, seus grandes feitos dentro da física matemática e também na filosofia, né, os seus artigos que colocam uma visão muito filosófica da própria física que ele fazia e que ele nos legou. Vamos ter também agora, né, o centenário, 1922, dos experimentos de Stern-Gerlach, que foram experimentos fundamentais para a mecânica quântica, mostrando, já trazendo uma certa evidência de que o elétron tem algum atributo extra que não só a sua carga elétrica, que depois acabou se revelando como sendo o spin do elétron, o magnetismo intrínseco do elétron, que nós chamamos de momento de dipolo magnético. Então, é o centenário desse experimento, né, desses dois físicos, o Stern e o Gerlach, feitos entre 1921 e 1922, mas os trabalhos fundamentais foram lançados em 1922. Vamos nos lembrar também, aqui no Brasil, né, do centenário do professor Darcy Ribeiro, 26 de outubro de 1922, nasceu o professor Darcy Ribeiro, que tanto bem fez a educação no Brasil. Celebração também da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, então o centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil. 90 anos da descoberta da antimatéria, 1932. Então, a antimatéria, que havia sido prevista por argumentação teórica pelo professor Paul Dirac em 1931, é descoberta sob a forma de antimatéria do elétron, que é o positron, em 1932. Experimento muito importante, né, que deu, feito por Anderson, né, por um pesquisador britânico chamado Carl Anderson, e que foi fundamental para, de uma certa forma, cacifar as grandes previsões feitas pelos estudos de Dirac a partir de 1928, sob a égide da famosa equação de Dirac, que é a equação que liga a mecânica quântica com a relatividade
no estudo do elétron. Também 90 anos da descoberta do nêutron, né? E agora, interessante, em 2022, 90 anos a partir da descoberta do nêutron, foi descoberto agora, foi identificado em experimentos no Japão, o chamado tetranêutron, que é uma estrutura muito interessante que vai nos trazer novas compreensões a respeito das interações nucleares fortes. Então, 90 anos da descoberta do nêutron, da partícula nêutron que habita o interior do núcleo atômico. 90 anos também do chamado spin isotôpico, da proposição por Heisenberg, da chamada simetria do spin isotópico, que liga o próton e o nêutron na descrição da formação do núcleo atômico. Foi um momento muito importante também, que deu um grande impulso ao desenvolvimento da física nuclear. Saltando um pouco no tempo, nós temos em 1972, né, estamos agora então comemorando 50 anos de um evento, de uma proposição muito importante para a nossa compreensão da estrutura quântica da matéria, que é uma descrição matemática, vamos dizer, um algoritmo matemático chamado regularização dimensional, que nos permite compreender como extrair números finitos, como extrair números que possam ser interpretados fisicamente a partir de teorias quânticas. Esse processo da regularização dimensional foi proposto na América do Sul, na Universidade de Buenos Aires, por dois físicos argentinos, José Giampiatti e Guido Bolini, que depois acabaram vindo para o Brasil e trabalhando no CBPF, e simultaneamente por dois holandeses, Gerhard Toft e Martin Veltman. 50 anos da regularização dimensional também foi um avanço muito importante na nossa compreensão, na nossa interpretação e na possibilidade de compreender mais sistematicamente como extrair números que pudessem corresponder a grandezas físicas a partir das chamadas teorias quânticas. 50 anos também de uma grande teoria da física chamada QCD, como tem a sigla aqui, QCD, Quantum Chromodynamics, cromodinâmica quântica. Esse cromo não tem nada a ver com as cores reais que nós observamos, é um nome associado a uma qualidade da matéria nuclear que nós chamamos, ou que a física denomina cor. Mas é um atributo quântico da matéria nuclear que não tem a ver com as cores, né, que nós observamos, as cores do espectro eletromagnético. Então, essa teoria é uma teoria muito importante da física, é um dos pilares do chamado modelo padrão, e ela foi proposta ela desenvolveu-se, né, a partir de um trabalho seminal publicado por Fritz Geltmann em 1972 também. 50 anos também, em 1972, dos trabalhos, né, de dois físicos, um russo, na verdade Slavnov, um físico matemático, e J.C. Taylor, um físico teórico inglês, que lançam um conjunto de equações, vamos colocar assim, para o público em geral. São as chamadas identidades de Slavnov e Taylor, mas são equações matemáticas também ligadas às teorias quânticas, da mesma forma que o processo de regularização dimensional que eu menciono aqui, de Giampiatti, Bolini, de Toft e Veltman, e que é extremamente importante esse trabalho, né? Aliás, são extremamente importantes os trabalhos de Slavnov e Taylor para nosso controle dos aspectos formais, dos aspectos sistemáticos e da garantia de que as teorias quânticas, como, por exemplo, essa QCD, ela pode permanecer sendo uma teoria sensata. Ela faz sentido. Então, essas identidades de Slavnov e Taylor é o que dão, podemos colocar dessa forma, uma estabilidade conceitual às chamadas teorias quânticas de campo, baseadas na chamada proposta de Yang-Mills.
E, finalmente, né, 10 anos, 2012, 4 de julho de 2012, nós tivemos o anúncio da descoberta daquele que era tão esperado por 48 anos pela comunidade da física, que é o bóson de Higgs. E também podemos lembrar agora que no último dia 5, hoje dia 8 de julho, no dia 5 de julho, portanto, na terça-feira agora, né? Terça-feira, hoje é sexta-feira, então na terça-feira, dia 5 de julho, o LHC voltou a operar em sua fase 3. E foi no LHC, com os experimentos do LHC, que o bóson de Higgs foi detectado. Então, nós temos essas interessantes celebrações de 2022 na física. Eu coloco aqui, nós estamos fazendo uma celebração ao Dia do Pesquisador, ao Dia da Pesquisa. Pesquisa em todas as áreas, mas como nós do Professor Global somos mais conectados com a física e com a matemática, então nós estamos fazendo essa abordagem mais no sentido da física e da matemática. Bom, então eu vou colocar aqui a minha maneira de abordar essa nossa palestra, essa nossa discussão. Então, na sociedade, nós temos esse debate entre o que é conhecimento e o que é informação. Nós vivemos muito a sociedade da informação, mas pensamos que essa informação deveria vir a partir do conhecimento. O que nós não queremos é substituir o conhecimento pela informação. Então, tem essa polaridade, conhecimento e informação, que nós vamos tentar abordar um pouco aqui na nossa discussão. Vamos lembrar também do papel da pesquisa na escola, né, onde nós discutimos a escola, será que a escola simplesmente é um repasse de conteúdo? O papel de se compreender o contexto dos conteúdos na escola e as interfaces, né, que são as relações entre diferentes conteúdos, entre diferentes até áreas do conhecimento, entre diferentes disciplinas. E abordar nesse momento em que nós temos uma discussão muito crítica na sociedade, que é a desqualificação da ciência e o negacionismo. Por que isso está ocorrendo? Então, nós estamos falando da importância da ciência, temos sempre falado da importância da ciência ao longo dos séculos, mas sobretudo o século XX, que foi um século considerado o século, né, onde a ciência mais se desenvolveu, porque justamente no século XXI, logo após esse grande desenvolvimento da ciência, nós estamos vivendo dias em que a ciência é colocada em xeque, é desqualificada, é negada, apesar de todas as evidências. O que está ocorrendo? O que está faltando na escola, talvez, né, que possa evitar esse problema. E como enfrentar o debate do negacionismo, que quem vai muito nos ajudar é não só a escola, mas como levar o conhecimento para a sociedade, como compartilhar com a sociedade a discussão do conhecimento. À medida que a ciência avança, que a pesquisa vai ganhando força, como compartilhar esses resultados com a sociedade e como sensibilizar a sociedade para o processo de constituição da ciência. Não basta simplesmente apresentar para a sociedade os resultados da ciência. É importante discutir com a sociedade o processo científico, porque o processo científico exige uma escala de tempo que é muito diferente da escala de tempo da vida do dia a dia. Por exemplo, a ciência bancada, né, sendo apoiada pelo Estado, né, pelas agências de apoio à pesquisa, os tempos de desenvolvimento da ciência não correspondem aos tempos políticos. Então, uma teoria, para ser desenvolvida, ela leva anos e anos, deve levar décadas, pode levar um século para ser bem desenvolvida e compreendida. Então, como a ciência pode conversar, né, com a sociedade e trazer para a sociedade essa cultura de que é um processo que deve ser compreendido e que não segue a mesma escala de tempo da vida, né? Da vida econômica, da vida social e da política. Então, é importante a sociedade, quer dizer, não a sociedade, mas é importante o mundo científico compartilhar com a sociedade essa discussão. O que é o processo científico?
para se chegar a um grande resultado nas ciências da vida, na medicina, na física, na biologia ou nas ciências humanas, né, para conseguir resultados importantes de pesquisa, é preciso haver acúmulo de pesquisa, acúmulo de estudos, resultados que vão se juntando uns aos outros para constituir um corpo muito sólido, como também é importante, em um certo momento, haver um corte. De uma certa maneira, romper com tudo aquilo que foi acumulado e propor uma ideia nova, né? Que é o chamado corte epistemológico. É quando você, ao invés de caminhar sempre continuamente de um conhecimento que leva a outro, que leva a outro, que leva ao sucessivo, chegar a uma ideia que corta, quebra essa cadeia e traz um pensamento novo. Foi assim que aconteceu com a transição da chamada física clássica para a física quântica, no início do século, no primeiro quarto do século XX. Foi assim que aconteceu com a saída também da física clássica para a teoria da relatividade. Houve cortes, quebras de paradigma. Um paradigma que era seguido pela ciência através de séculos, ele é quebrado, e aí a ciência propõe uma ideia que instaura uma era completamente nova, não negando a era anterior, mas mostrando como a era anterior pode ser reconstituída a partir dessa nova ideia. Então, isso aconteceu no início em 1905, quando Einstein lança a teoria da relatividade especial. Isso acontece no primeiro quarto do século XX, entre 1900 e 1925, quando se instaura a mecânica quântica e se rompe o paradigma da determinação para se chegar ao paradigma da uma nova visão de mundo, né? Um mundo submicroscópico, com as incertezas e as dualidades. Então, é importante trabalhar com a sociedade que a ciência ela não se faz de uma hora para outra. Não podemos pedir resultados imediatos e nem cobrar da ciência uma aplicação imediata. A ciência se faz também através de resultados que, em um dado momento, podem estar longe, muito apartados de qualquer aplicação, mas que anos ou décadas depois vão se tornar essenciais para a melhoria de vida da sociedade e para se poder compreender fenômenos sempre mais complexos. Então, vamos lembrar rapidamente aqui, nesse dia especial, né, que é o dia da pesquisa, dia 8 de julho, vamos lembrar grandes teorias das quais nós falamos, muitas delas nós estudamos ao longo da escola fundamental, do ensino médio, também durante o ensino superior, que são as grandes teorias que vieram a partir da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII e que foram evoluindo e trouxeram outras teorias científicas até chegar ao século XX e século XXI. Então, nós começamos lá no século XVI, com o modelo heliocêntrico de Copérnico, depois, no século XVI, no século XVII, com a teoria newtoniana da gravitação, quando Newton instaura, em 1687, os seus princípios e fala da gravitação universal. Século XVIII, a teoria da combustão de Lavoisier. Século XIX, a teoria de Darwin sobre que é chamada teoria das espécies e da evolução por seleção natural. Também no século XIX, ainda no século XIX, uma teoria muito importante para as ciências sociais e humanas, que é a teoria do materialismo histórico, a teoria sociológica. Para a física, uma das grandes teorias instauradas no século XIX, a teoria chamada mecânica estatística, ou a teoria estatística da mecânica, formulada por Boltzmann. Também no século XIX, a teoria eletromagnética de Maxwell, sobre a qual nós, até hoje, vivemos e desenvolvemos tecnologia, a partir da qual nós desenvolvemos tecnologias até hoje, até o século XXI. A teoria da relatividade especial, já no início do século XIX. A teoria da linguística, também no início do século XIX, em torno de 1913, a teoria da relatividade especial é lançada em 1905. Em seguida, Einstein lança a teoria da relatividade geral em 1915. Também, no início do século XX, 1913, a teoria quântica da matéria e da radiação, que é o modelo atômico de Bohr,
que foi o primeiro modelo que nos deu um estudo sistemático e mais próximo daquilo que é hoje a nossa compreensão da teoria atômica. Na geologia, a teoria das placas tectônicas. Mais à frente, hoje, importante, teoria da informação, teoria dos jogos, teoria da dupla hélice do DNA, muito importante para todo o estudo da genética, a teoria unificada eletrofraca de Salam, Glashow e Weinberg, que nos mostra que diferentes campos de força, como nós percebemos hoje na natureza, têm uma origem comum, vêm todos de um campo único que é chamado campo unificado eletrofraco. Foi uma grande teoria também desenvolvida no século XX, entre início da década de 60. Né? Ela vem pegando elementos ao longo do século XX, mas ela se constitui de uma forma mais sólida, mais cristalizada entre os anos de 64 e 68. Em 1974, instaura-se o modelo padrão da física de interações fundamentais, mostrando que as forças fundamentais da natureza, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, elas podem ser compreendidas a partir de uma origem comum nesse modelo que se chama o modelo padrão da física de interações fundamentais. A teoria do Hot Big Bang, ou seja, a teoria do Big Bang, que tenta nos dar uma descrição de como o universo foi criado e vem evoluindo, e o modelo Lambda CDM, que é um modelo muito importante, é um modelo atual da cosmologia, baseado na relatividade geral de Einstein e também na chamada teoria cosmológica que Einstein instaura em 1917. Então, nós temos um século, assim, ao longo dos séculos, mas sobretudo no século XX, nós temos um acúmulo grande de teorias. Né? Então, é um século em que houve teorias em várias frentes, né? Desde as ciências humanas, a grande revolução nas artes também. Nós já falamos aqui lá no início que 1922 foi a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Então, houve grandes revoluções artísticas ao longo do início do século XX, como também grandes revoluções científicas. Bom, então, o que a gente vai colocando é como a ciência, né, é colocada na escola. Muitas vezes a escola, através da repassagem de conteúdos, da formulação até mesmo de uma política pedagógica, né, de um projeto pedagógico, ou de um projeto político-pedagógico, infelizmente a escola talvez não consiga passar para os estudantes muito do processo científico. Passa do conteúdo, passa a respeito do conteúdo, os resultados da ciência, né, as aplicações da ciência, mas é importante formar o estudante, ou seja, formar esse cidadão que está na escola, sobre informá-lo e formá-lo a partir, né, dos conteúdos que são estudados, o que é o processo científico. Então, é evitar, por exemplo, essa escola muito enciclopédica, que é uma escola de resultados e descrições. Descrever resultados, às vezes desconexos, sem colocar inter-relações, sem apresentar as interfaces. Muitas vezes na escola, as teorias ou os conteúdos são apresentados sem uma visão crítica, simplesmente os conteúdos são dados como verdades científicas. E não existem verdades científicas. Existem propostas científicas, existem debates científicos e existem conflitos científicos, né? É importante, às vezes, a escola mostrar também as contradições dentro da própria ciência. A ciência não é uma estrutura abstrata, perfeita, e de uma forma muito positivista, às vezes é pensada, a ciência resolve tudo. Não, a ciência não resolve tudo. A ciência é um conjunto de ideias que são debatidas. É preciso, então, a escola trabalhar muito esse sentido crítico com o nosso estudante. Ao apresentar uma teoria ou apresentar um conteúdo, mostrar também os debates, né, que esse conteúdo suscita ou suscitou, né, em tempos mais históricos. A gente vê, por exemplo, que pensadores, filósofos como Aristóteles foram considerados, né, verdades absolutas durante séculos. Entretanto,
com a Revolução Científica, começa a se ver que as propostas aristotélicas, muitas das teorias, dos modelos aristotélicos, não estavam corretos. Mas é importante isso dentro da ciência, é a ciência se reorganizando, é a ciência se reacomodando, novos conceitos são vistos e, às vezes, uma teoria dá lugar a uma teoria nova, mais completa ou até mais correta. Importante pensar na ciência também como sendo um processo de muita cooperação. Na ciência se faz com cooperação, com compartilhamento de resultados, com democracia de resultados, resultados que são compartilhados através das revistas científicas, através de encontros científicos, conferências, congressos, cursos especiais. Então, é importante essa mobilidade. A ciência tem que ter um modo de ser mobilizada, ter uma dinâmica própria. E, para isso, é preciso investimento. E, para isso, também é preciso compreender que esse processo, além de requerer investimento, ele precisa de tempo para que alguma coisa seja produzida mais à frente. É importante trabalhar também a liberdade de criação, deixar a escola trazer um pensamento mais livre, né? Quer dizer, estimular o estudante a buscar novas ideias. E, claro, buscar novas ideias que podem até estar erradas, mas com o conteúdo que ele vai aprendendo e com o clima de debate, essas ideias que são propostas, né, de uma forma mais livre, elas podem ser corrigidas. Mas é importante que a escola não corte a liberdade de criatividade do estudante. Muitas vezes o estudante é induzido a reproduzir resultados, né, simplesmente aprender alguma coisa e reproduzir sem justamente o espírito crítico, sem a liberdade de pensar de forma diferente. Pensar, como a gente diz na gíria, fora da caixinha. Compreender o contexto. Nenhuma teoria é construída fora de um contexto histórico, de um contexto social. Então, todas as grandes teorias da física, desde lá da Revolução Científica, a teoria de Newton, depois as teorias da relatividade, mecânica quântica e novas teorias que foram desenvolvidas ao longo do século XX, do século XXI, elas estão num contexto. Há um contexto social que permeia todas as áreas do pensamento. E a ciência dita mais exata, as ciências ditas naturais, exatas, como a física, por exemplo, né? As ciências exatas, como a matemática, elas estão dentro desse contexto, porque as pessoas que são físicas e as pessoas que são matemáticas, essas pessoas elas são formadas numa escola e essa escola pode estar trazendo uma noção de novos pensamentos, e isso é trazido para essas ciências. Então, houve muitos desenvolvimentos interessantes no início do século XX, quando surge a mecânica quântica. A mecânica quântica surge, e a teoria da relatividade geral também, que discute a nossa compreensão daquilo que é o espaço, daquilo que é o tempo, ela surge num momento muito interessante, com movimentos fortíssimos na música, trabalhando a questão do tempo na música, como é o caso, por exemplo, de Stravinsky, a questão do espaço, como o grupo Bauhaus, o movimento Bauhaus na Alemanha, que questiona o espaço também, a física está questionando o espaço, dualidade, a física está questionando a dualidade na mecânica quântica, então há movimentos artísticos, né? O cubismo, né? O estruturalismo, todos esses movimentos, de uma certa maneira, eles estão também embutidos nas teorias da física que estão sendo desenvolvidas no século XX. Identificar os paradigmas, quer dizer, é importante que a escola, ou seria importante que a escola, no seu processo de formar os estudantes, ela também trouxesse, durante a passagem dos conteúdos, ou durante a discussão dos conteúdos, paradigmas que cada uma das ciências que são estudadas tem. Nós trabalhamos sempre dentro de algum paradigma que às vezes não está claro para nós qual é esse paradigma. É importante que o estudante seja induzido a identificar esses paradigmas para que ele possa, dessa forma, compreender melhor aquilo que ele está estudando. Ele não seja simplesmente um reprodutor ou um repassador de conteúdos, mas ele compreenda como aquele conteúdo surgiu, em que situação ele surgiu, que ideia fundamental ele traz e quais são até mesmo os pontos
nevrálgicos, os pontos fracos, né, daquilo que ele está estudando. Toda ciência tem o seu calcanhar de Aquiles, porque toda ciência é baseada, né, toda teoria é baseada em premissas, em hipóteses fundamentais que não são provadas. Ela é baseada em aquilo que nós chamamos de postulados. Postulam-se algumas ideias e, a partir dessas ideias, é construído todo um formalismo lógico. Então, é importante saber identificar essas hipóteses e, finalmente, trabalhar o processo. Como a escola deve trabalhar o processo de constituição da ciência. E aqui eu estou colocando esse slide aqui, com essa escala de tempo da ciência, eu estou colocando os dados da física, porque é a minha área. Eu não tenho competência aqui, nem conhecimento para poder falar, né, das demais áreas, ter uma ideia mais clara das demais áreas. Tem colegas que podem fazer isso. Eu estou falando aqui da minha área e estou querendo chamar a atenção para justamente conscientizar as pessoas, né, o cidadão, sobre a escala de tempo da ciência. Por exemplo, as ondas de gravidade, as chamadas ondas gravitacionais, foram descobertas e anunciada a sua descoberta em 2016, 100 anos após a formulação da teoria. Então, as ondas gravitacionais, elas ficaram durante um século inteiro à espera de uma possível comprovação, que veio. Então, se durante um século se nega o estudo da onda de gravidade, das ondas gravitacionais, porque elas não foram logo descobertas, a gente estaria perdendo um grande momento científico. Então, um século aqui é a escala de tempo entre a proposição, o desenvolvimento da teoria e a constatação em laboratório, em experimentos das ondas de gravidade. A mesmíssima coisa acontece com os buracos negros, previstos em 1916, a partir da teoria da relatividade geral, e com descoberta anunciada em fevereiro de 2016, portanto, 100 anos depois, e justamente as ondas de gravidade, elas foram descobertas simultaneamente com os buracos negros, porque as primeiras ondas gravitacionais medidas aqui na Terra, elas vieram da colisão de buracos negros. Por exemplo, a antimatéria, ela foi prevista teoricamente em 1931. A primeira forma de antimatéria, que é o antielétron, ele foi descoberto em 1932, mas o antipróton só foi descoberto 25 anos depois, em 1956. Então, entre a proposição e a descoberta, passou-se um quarto de século. Os mesons pi, previstos em 1935, que são importantíssimos para a nossa compreensão do mundo subnuclear, eles só são descobertos in natura em 1948. Os neutrinos são propostos em 1930 e as 3 famílias são descobertas sucessivamente. A primeira família em 1956, a segunda família em 1962 e a terceira família em 2000. Então, 70 anos até se compreender completamente o ciclo de famílias de neutrinos. Os quarks, previstos em 1964, os primeiros quarks descobertos em 69, um segundo quark em 74, o outro quark em 78 e o sexto quark. São 6 quarks, 3 famílias, né? Cada família de 2, descoberto em 1995. Portanto, também 31 anos de diferença, de espaço de tempo, né? de intervalo temporal para se descobrir. O bóson de Higgs, previsto em 1964, é descoberto em 2012. Os bósons W e o bóson Z, também importantes para a nossa compreensão das interações nucleares fracas, são previstos em 1967 e a sua descoberta se dá em 1982 e 1983. Então, essa é a nossa escala de tempo. A condensação de Bose-Einstein, que é um resultado muito importante, recente, de 1995, foi prevista em 1924 e 1925. Então, 70 anos. Então, é isso que eu chamo da escala de tempo da ciência. É preciso compreender a ciência como sendo um processo lento, gradativo, né? E com muito debate, com muita contradição, e com muitos cortes, né? Com acúmulo de conhecimento e com cortes de paradigmas para que uma teoria científica
em qualquer área que seja, não estou falando só de física agora, estou falando de todas as áreas do conhecimento, para que uma teoria se estabeleça. Então, é isso que é importante, ser passado para a sociedade, para as agências de apoio. Ciência é uma questão de tempo, é preciso tempo. A ciência, ela, quer dizer, quando se fala, né, de um estudo científico, uma pessoa está fazendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um projeto de pós-doutorado, ou um professor pesquisador que está desenvolvendo algum tipo de estudo, de investigação científica em qualquer área, uma primeira pergunta que pode surgir é: vamos apoiar essa pesquisa porque ela serve para quê? Qual é o propósito dessa pesquisa? Ela tem um propósito, toda pesquisa tem objetivos, toda pesquisa tem motivações, mas ela pode não ter uma aplicação imediata, e pode não se saber nem menos qual é a aplicação dela no momento em que ela está formulando. A ciência se baseia em busca de significado, a gente está querendo buscar significado para as ideias, está querendo buscar significado para novas propostas, compreender aquilo que houve, aquilo que veio até nós e como nós podemos, talvez, modificar, reformular essas ideias a partir de novos conceitos. Mas para que serve? Então, nós temos vários exemplos na física, né? Teorias que foram desenvolvidas no momento em que foram apresentadas não tinham nenhuma noção de aplicabilidade e, no entanto, elas hoje são fundamentais para o bem-estar social. Por exemplo, a teoria eletromagnética. O que nós faríamos hoje sem os recursos eletromagnéticos, não só para a saúde, para a vida, para a comunicação, para a economia. Vamos lembrar o exemplo da mecânica quântica. A mecânica quântica, quando se desenvolve no início, no primeiro quarto do século XX, ela surge como um estudo do mundo submicroscópico, mundo subatômico, mundo subnuclear. Quais eram as aplicações? Para que aquilo servia? Hoje a gente sabe que os países mais desenvolvidos têm grande parte, 60%, chega a ser até 60% do produto interno bruto de um país muito desenvolvido se deve às tecnologias quânticas. Também a tecnologia eletromagnética. O que nós fazemos hoje, quer dizer, a cada momento dentro de nossa casa, nós estamos aplicando a teoria eletromagnética. Ao acender o interruptor, a ligar uma tomada, a ligar o computador, a fazer um telefonema, usar um celular, tudo isso é tecnologia eletromagnética, que quando surgiu foi muito questionado se aquilo realmente serviria, ou se aquilo tinha até significado. Será que não era uma mera curiosidade matemática? Muitos pensavam assim em 1867, quando Maxwell desenvolve a sua teoria. Então, isso mostra que, para justificar os gastos, na verdade não são gastos, são investimentos em pensamento científico, é preciso compreender perfeitamente o significado, deixando um pouco de lado a ideia de uma aplicação imediata. Ciência é exploração, abstração, é busca exploratória de conhecimento. A partir da ciência básica, nós podemos gerar ciências aplicadas e depois tecnologia, e depois ainda o que a gente chama de inovação tecnológica. Mas não se faz inovação tecnológica sem tecnologia, não se desenvolve tecnologia sem ciência aplicada, e não se desenvolve ciência aplicada sem ciência básica exploratória. É importante também perceber que cada vez mais o mundo está fazendo as ciências interagirem entre si, né? Então, se uma grande... Vamos pensar o caso da física. Uma teoria física se desenvolve, é preciso depois, quando essa teoria se desenvolve e ela tem aplicação e ela se torna tecnologia, desenvolver políticas sociais a partir das novas tecnologias. Então, se nós hoje temos políticas sociais, temos políticas educacionais, políticas de saúde, tudo isso é baseado em tecnologia que foi desenvolvida pela ciência. Então, mas não é a ciência, não é o biólogo, não é o físico, não é o químico, não é o matemático que vai fazer a política científica. A política científica, a política social de aplicação da ciência, muitas vezes é feita na maioria das vezes é feita por quem? Pelos cientistas sociais, pelos filósofos, por pessoas das áreas de humanidade, que vão estudar como essas tecnologias podem ser aplicadas na sociedade. Então, a ciência ela é complexa nesse sentido.
Então, é preciso que as ciências conversem entre si e que uma ciência respeite a outra. Muitas vezes a gente vê, né, mesmo dentro de uma universidade, às vezes até dentro no próprio universo dos professores, uma tentativa de uma ciência querer se sobrepor à outra. Essa é mais importante, essa é menos importante. Isso não deve existir, né? A ciência, ela é um produto, ela não é um produto, ela é um modo de interação, é um modo de uma cooperação, é a cooperação entre as ciências que faz uma ciência se desenvolver mais fortemente. A partir da valorização dessa ciência, até por outras áreas das ciências, que nós podemos compreender o que mais extrair de uma ciência. A física pela física somente, ela perderia muito sentido se ela não conversasse com a matemática, se ela não conversasse com a química, se ela não conversasse com a biologia, se ela não conversasse com a engenharia, se ela não conversasse com as ciências humanas também, né? Se não conversasse com a filosofia, se não conversasse com a filosofia seria pior ainda. Então, a filosofia está na base do pensamento da física, né? Então, não só a filosofia, mas a própria metafísica. Então, muitos conceitos em física que deram origem a grandes teorias, como a teoria da relatividade, mecânica quântica, elas vêm de um pensamento de ideias metafísicas, de bases metafísicas que estão por trás da ciência. E a metafísica, a gente está dizendo, ela é mais fundamental ainda do que a filosofia. Ela vai além da física, ela vai além do observável. Ela é o trabalho de ideias muito abstratas que vão nos fazer trazer essas ideias para compreender o mundo que nós medimos, o mundo que nós experimentamos. E, como eu já falei, políticas científicas, né, elas são muito importantes, mas elas, em geral, não são feitas pelos cientistas somente. Elas são feitas pelos cientistas, que eu digo, das áreas ditas exatas e naturais. Elas são feitas nessa convergência, né, nessa cooperação entre cientistas sociais, filósofos, pedagogos e os cientistas das áreas ditas ciências exatas e naturais. Então, aqui eu estou colocando um quadrinho muito simples, né, de 3 equações da física muito simples. Essa equação aqui é uma equação que fala da indução eletromagnética. Essa equação aqui do meio, né, com esses símbolos gregos aqui, é a equação fundamental da mecânica quântica, e essa equação aqui, finalmente, é a chamada equação de Dirac, que é a equação que descreve o elétron e tudo que nós pudemos extrair do elétron ao longo do século XX. Se o elétron se tornou o grande promotor de bem-estar científico, de bem-estar tecnológico durante o século XX, quer dizer, todo o desenvolvimento da eletrônica, ele sai de equações simples como essas aqui. Essas 3 equações estão na base da tecnologia que nós temos hoje, das tecnologias eletromagnéticas e quânticas do século XX. Então, o PIB, né, o grande PIB, os 5 trilhões do PIB americano que decorrem, né, da ciência, da tecnologia quântica, eles têm origem nessas 3 equações simplíssimas aqui, que dão numa linha. 3 equações que dão numa linha. Qual é o significado que está embutido em cada uma dessas equações? Então, em cada uma dessas equações tem um significado grande para ser compreendido, tem múltiplos cálculos para serem feitos, daqui emergem tecnologias finíssimas que estão na base do nosso mundo hoje. Se nós estamos fazendo essa transmissão agora online, é graças a essas equações aqui. Então, para que serve uma ciência? Ou o que significa uma ciência? Essa é a questão que a gente deve se colocar. Eu já estou caminhando para o final, eu queria deixar aqui algumas literaturas que podem, se tiver estudantes assistindo, ou mesmo professores de escola, sempre debater com os estudantes. Quer dizer, um professor de física, ele não deve levar para a aula de física só as equações e os problemas para resolver, chegar a respostas, aplicação de fórmula. Ele deve levar para o estudante também trabalhos de leitura que estimulem aquilo que é o pensamento científico, a valorização da ciência. Porque se nós formos observar bem, se nós queremos combater o negacionismo científico, que é tão comum hoje, vamos combater na escola. Porque os negacionistas da ciência, eles frequentaram a escola, eles não são analfabetos, fizeram ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Quantos negacionistas não têm um ensino superior? Por que a escola não conseguiu sensibilizar essas pessoas para o valor da ciência? O que ficou faltando? Não foi a aplicação de fórmula. Todo mundo que fez ensino médio aplicou 1000 fórmulas da física.
aprendeu muitas equações matemáticas e nega a ciência. Por quê? Porque faltou o processo. Então, acho que é importante a gente ter bons livros para levar para a sala de aula, dentro de uma aula de física, dentro de uma aula de matemática, dentro de uma aula de química, por exemplo. Por exemplo, eu gosto desse livro aqui, do Rousseau, né, que é uma relação do indivíduo com a sociedade, que chama-se Da Educação, também conhecido como Emílio. É um livro interessante que um professor pode extrair algumas partes para discutir com seus estudantes, não mandar o estudante ler tudo, mas extrair algumas partes. Construtores de teorias, como, por exemplo, Paul Dirac, ele escreveu um artigo interessantíssimo, que é um artigo de pura filosofia sobre a relação entre a matemática, a física e a natureza. Um artigo em que não tem nenhuma fórmula matemática, mas apenas um debate sobre como a gente deve olhar a natureza do ponto de vista da matemática, da física e da filosofia. O livro do Heisenberg, também importante, né, junto com o Dirac, Paul Dirac e Heisenberg, foram os dois fundadores da teoria quântica, da mecânica quântica. Ele escreve em 1954, Erwin Heisenberg, escreve O Espírito da Ciência. Então, muito interessante que um professor possa ler esse livro, esse artigo, não é nem um livro, isso é um capítulo de um livro, numa sala de aula, com os meninos do ensino médio, até mesmo com os meninos do ensino fundamental. Henri Poincaré, que foi provavelmente, né, eu pelo menos considero o maior matemático que nós já tivemos na história, ele escreve um livro belíssimo chamado O Valor da Ciência. Compreender a ciência e também os seus embates, né? Quer dizer, não é um livro que só valoriza a ciência naquilo que ela tem de positivo. Vamos pensar o que a ciência também pode trazer que é interpretado, é usado de forma negativa. Max Weber, em 1917, lança esse livro, A Ciência como Vocação. Weber é um dos pais da sociologia moderna, da chamada sociologia clássica. Tem um livro muito interessante também, o Gaston Bachelard, que é um grande filósofo da ciência francês, que é A Formação do Espírito Científico. Então, como isso é importante para a ciência. Formar espírito científico não significa formar cientistas, nem fazer recrutamento, né, de estudantes para se tornarem científicas, mas é justamente trazer para a sociedade a ideia do pensamento científico. O pensamento científico não significa física, matemática, biologia. Eu estou falando da ideia de valorizar o conhecimento, perceber a importância de todo o conhecimento, né, do processo social. Um livro excelente para os estudantes de ensino médio também, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. São debatidos pontos essenciais do que é uma teoria, o que significa criar uma teoria, o que significa desenvolver uma teoria. É um livro que eu acho que ele estimula muito o pensamento do estudante, anima muito o estudante a gostar das ciências, e quando eu estou falando de ciência, eu estou sempre falando todas as ciências. É um livro interessante, difícil, não é tão simples, mas que, com um professor de mediador, as ideias podem ser bem compreendidas. Esse livro do Heisenberg, de 1962, também é interessantíssimo, A Revolução na Ciência Moderna, esse é o subtítulo do livro. O título do livro é Física e Filosofia, a Revolução na Ciência Moderna. Como a filosofia está presente na física. Isso é importante, porque muitas vezes a gente que é professor de física, o estudante do ensino médio não gosta de física, porque a maneira como a física é tratada no ensino médio, ela é uma agressão. Muitas vezes ela é agressiva com o estudante. É fórmula, fórmula, fórmula e resultado. Aplicação de fórmula. Muitas vezes é colocado assim. E as ideias, os conceitos, né? A filosofia que está por trás de cada uma das equações, a metafísica que está por trás de cada uma equação, isso aí passa completamente batido e o estudante não percebe a beleza que pode ter em um desenvolvimento de uma fórmula. Não é simplesmente a fórmula, é o que levou... A fórmula é o processo final. A fórmula é já a cerejinha no bolo. O que é importante é compreender como aquilo foi gerado. Esse livro do Heisenberg é lindíssimo. Um professor de física não deveria deixar de ler ou de trazer para os seus estudantes algumas passagens desse livro, comentar algumas passagens e levantar um debate. Outro livro que eu acho muito interessante, também que critica a ciência, não é uma contra-ciência, mas ele coloca a ciência em crise, ele, vamos dizer, questiona a ciência, é o livro do Paul Feyerabend, de 1977, chamado Contra o Método. E Paul Feyerabend era um físico teórico, um excelente físico teórico, um filósofo da ciência, e ele lança esse livro mostrando que, muitas vezes, o método científico, ele restringe muito
a liberdade de pensamento. Então, ele traz esse debate, né? Não é uma coisa anarquista dentro da ciência, mas é como conceber, como compreender o método científico e os entraves que, às vezes, o método científico pode trazer. Outro livro lindíssimo de um filósofo da ciência francês, Maurice Merleau-Ponty, é A Natureza, descrita dessa maneira por esse filósofo. Tem capítulos interessantíssimos mostrando como compreender a natureza dentro de um pensamento filosófico. Então, é um livro muito bonito, de 2000, né? Quer dizer, o Merleau-Ponty morreu na década de 60, mas esse livro está publicado em português, chamado A Natureza, um curso do Collège de France. Ele foi publicado em 2000. Esse livro do professor Nuccio Ordine, que é um filósofo e um historiador italiano, A Utilidade do Inútil, é excelente. Esse livro aí o aluno pode ler sozinho. É um livro de 2013 em que ele questiona justamente esse problema que muitas vezes a sociedade traz, que é: isso é útil, então eu vou estudar. Isso não é útil, então eu não vou estudar. E ele mostra como é importante compreender que o inútil adquire uma grande utilidade. É uma questão de tempo para o inútil se tornar útil. Então, chama-se A Utilidade do Inútil. Outro livro de um filósofo, de um grande físico, superfísico italiano, mas também filósofo da ciência, que é o Carlo Rovelli. A realidade não é o que parece. Então, ele traz um pensamento muito nessa direção, até da metafísica, que, olhando para a realidade, ela não é exatamente aquilo que se apresenta a nós. Por trás da realidade existem mundos virtuais muito profundos. E ele traz esse debate, que é um debate que, na verdade, restaura pensamento, né, dos gregos pré-socráticos do século VI a.C. Por exemplo, Tales de Mileto e Anaximandro de Mileto, depois Demócrito, Leucipo, Sócrates. Então, é muito interessante esse livro, porque ele mostra como já aqueles filósofos de 2.600 anos atrás questionavam o que realmente é a realidade e já sabiam que a realidade ela não deve ser vista como aquilo que nós vemos ou aquilo que nós percebemos, mas ela é muito mais profunda do que isso, e hoje a ciência só mostra isso para nós. Teoria e Realidade, esse livro é de 2021, muito interessante, uma introdução à filosofia da ciência. Eu acho que esse livro pode estar em inglês ainda, Theory and Reality, an Introduction to the Philosophy of Science. É um livro muito interessante que pode ser levado também por um professor para a sala de aula. E uma leitura muito especial para finalizar, que eu sugeriria também, que pode envolver os professores de arte e os professores de ciência, que é esse livro do Paul Feyerabend e Christian Thomas, que se chama Arte e Ciência. Como a ciência e a arte conversam o tempo todo e às vezes a gente não percebe. Então, eu estou deixando aqui meus contatos, né? Meu e-mail institucional, meu e-mail pessoal. Estou deixando aqui a referência ao site do Professor Global, onde nós colocamos cursos, debates, uma série de facilidades, né, para os estudantes de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, para professores também. E nós discutimos não só física, mas temos vários links relacionados à matemática, ciência política, educação. Então, quem quiser navegar um pouquinho no Professor Global, esse aqui é o site, né? E temos também um trabalho que dentro do Professor Global nós lançamos bastante conteúdo para um projeto que nós temos no CBPF chamado Pré-Universitário Ciência e Cidadania, que é um pré-vestibular social, em que nós tentamos justamente trabalhar o papel da ciência na constituição do cidadão do século XX e do século XXI. Eu sou do século XX, mas nós estamos já no século XXI. Então, eu queria só agradecer aí ao colega Santiago, do Professor Global, que se disponibilizou a fazer essa gravação e marcar essa presença, né? O Professor Global e o CBPF, né? Eu não estou falando em nome do CBPF, mas estou falando em nome do grupo de pesquisa onde eu atuo no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, para celebrar hoje, nesse dia 8 de julho, o Dia Nacional do Pesquisador, o Dia Nacional da Pesquisa, o Dia Nacional da Ciência. E esse olhar para a ciência, né? Chamar a atenção para o cidadão, para o valor da ciência. Então, ciência é uma questão de tempo, ciência é uma questão de investimento, ciência é caro, é investimento, são bolsas de estudo, formação de pessoal,
né? Um jovem sai da graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, até atingir a sua carreira de professor e pesquisador. Leva-se aí 12 anos para se formar e depois mais alguns anos para se, talvez, ascender a carreira. Então, é um processo longo que precisa ser apoiado pelo Estado e a sociedade compreender que é graças a essas pessoas que a ciência evolui. O papel do estudante, o papel do jovem pesquisador, da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, para que a ciência se fortaleça. Então, nesse Dia Nacional do Pesquisador, nós do Professor Global e do CBPF estamos fazendo essa celebração para tentar mostrar a nossa constante preocupação de compartilhar ciência com a sociedade sem mostrar resultados, fórmulas, conteúdo, mas o que a gente quer mostrar é o processo. A ciência é um processo longo e paciente. Então, fica aí esse estímulo, né, para que a gente possa, em tempos próximos, se Deus quiser, em tempos muito próximos, reconstruir, né, aquilo que está sendo completamente destruído hoje, que é o apoio à ciência no Brasil, o apoio à pesquisa, o apoio à educação. Nós estamos vivendo hoje dias de completo desmantelamento e nós queremos ver se reconquistamos, com a ajuda do cidadão, com a parceria da sociedade, reconstituir aquilo que a ciência pode fazer ainda e muito pelo Brasil. Então, boa noite a todos, eu agradeço ao Santiago de novo pela parceria aí na gravação e até um breve encontro, onde nós agora vamos estar fazendo uma série de palestras, né, de lives, para celebrar alguns desses eventos que eu falei aqui. Por exemplo, dia 8 de agosto de 1902, é quando nós teremos os 120 anos do nascimento do professor Dirac. Então, vamos tentar fazer uma live mostrando quem foi esse cidadão, quem foi esse ser político, quem foi esse ser científico, né, Paul Dirac, que tanto nos deixou. Vamos também fazer os 50 anos da QCD, dessa teoria da qual eu falei no início, e vamos comemorar também os 10 anos da descoberta do bóson de Higgs, né? 2012, 4 de julho de 2012. E no dia 5 de julho de 2022, 10 anos depois, o LHC inicia a sua terceira fase rumo a muitas novas descobertas. Então, nós vamos estar falando sobre isso nesses próximos 2 a 3 meses. Até setembro, nós vamos estar fazendo uma série de palestras sobre esses aspectos. Boa noite a todos de novo e até um próximo encontro.